Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo para dar continuidade à nossa aula, beleza? Olha só, na aula anterior nós falamos aí, né, das naturezas de conta, nós fizemos inclusive 2 vídeos, né, se não me falha a memória, a respeito desse tema, mas para que nós possamos avançar um pouquinho mais, eu vou ter que apresentar para vocês um plano de contas, tá bom? O objetivo da aula hoje é esse. Inclusive, fazendo essa analogia à aula anterior, isso é o que vai complementar todas essas informações que vocês receberam, ok? E vai consolidar essa primeira parte do conhecimento. Então, eu sou o professor Regis, estou aqui para compartilhar esse conhecimento com vocês e vamos começar a brincadeira de hoje? Vamos lá? A aula vai ser um pouquinho diferenciada hoje, meus amigos. Aguentem só um pouquinho aí, deixa eu ver aqui como é que está esse negócio. Isso está bacana aqui. Então, para isso, eu vou ter que fazer uma pequena modificação. Pá, vou jogar para cá e vou mostrar para vocês. Olha eu aqui de novo. Senhores, eu resolvi, na verdade, mostrar um plano de contas, modelo aprovado pelo IPG-1000, tá? Conforme a nova norma brasileira de contabilidade. E ele foi feito justamente para as micro e pequenas empresas, tá? É um plano de contas bem simplificado que vai auxiliar vocês aí nesse entendimento, tá? O que essa norma mostra não é só um plano de contas, ela também demonstra aí as demonstrações contábeis, tá certo? Mas o que interessa para nós dentro dessa norma hoje, ela está mais à frente. Eu vou dar uma folheada aqui, levar para vocês, tá? Tem um sumário, entre outros, legal? Mas o assunto que nós vamos tratar, ele se encontra aqui na página, acho que é 19, se não me falha a memória, ok? Tá, isso mesmo, página 19, legal? Então, assim, galera, o que foi falado anteriormente, naquele quadrinho que eu passei, aquele Memorex, vai estar bem disposto lá, bem colocado, para que vocês possam fazer, ter mais facilidade dessas informações. Está lá o grupo do ativo, o grupo do passivo, o grupo que são as contas patrimoniais, né, no caso, né? E tem também as contas de resultado, que estão representadas pelas receitas e pelas despesas, no caso. E aqui, nesse plano de contas, eu já mostro para vocês quais são as contas que compõem esses grupos, tá? Para vocês conhecerem. Não tem como avançar um pouco mais a aula se vocês não tiverem conhecimento sobre esse plano de contas. Legal? Então, olha só. Aqui no ativo, que é o grupo de natureza devedora, né? Ó, ativo, natureza devedora, aplicação de recursos, ok? Onde estão os bens e os direitos, conforme o nosso quadrinho lá. Então, aqui eu já mostro isso para vocês, assim, de uma forma mais explícita. Legal? Aqui nós vamos encontrar nesse plano de contas as contas sintéticas e as contas analíticas. Tito, o que significa isso, sintética e analítica? Gente, na verdade, a conta analítica é aquela conta que é utilizada na contabilização, tá? Nos lançamentos, no caso. E a sintética é aquela conta que vai somando as movimentações desse grupo. E vocês vão já entender o que eu estou falando. Ó. Por exemplo, aqui, ó, a conta caixa, que ela está no ativo circulante, ok? Circulante, aquelas movimentações que vão até o exercício seguinte, ok? Estamos em 2025, no momento desse vídeo, o exercício seguinte seria 2026, ok? Por isso que está aqui circulante, ativo circulante, tá? Todas as movimentações que vão até o exercício seguinte. Depois eu vou explicar melhor isso. Olha só, então a conta caixa é uma conta de natureza devedora, ok? Se encontra no ativo e representa um bem. Legal? Essa disponibilidade dela é imediata. O dinheiro está na mão, perfeito, fácil de negociar. Então, disponibilidade imediata. Tá, ok? Liquidez dela é imediata. Tá? E aqui eu tenho outras contas também, como banco conta movimento, que é uma conta também analítica. Ok? Conta analítica, que representando aqui um direito nesse caso. O dinheiro não está na minha mão, está lá no banco. Beleza? Temos aqui os créditos de liquidez imediata, tá? Também representado aqui no ativo circulante.
Essa na verdade é apenas a apresentação que eu estou fazendo para vocês de um plano de contas e como funciona isso. Ó, ele precisa ser codificado, né, tem um código específico, tá ok? Hoje aqui é a apresentação, estou mostrando para vocês, é só para vocês começarem a se familiarizar. Mais à frente nós vamos já estar explicando de uma outra forma, para vocês entenderem. Hoje eu quero que vocês conheçam um plano de contas, legal? E também entendam, porque nas aulas anteriores teve situações lá que necessitam de uma explicação mais aprofundada, ok? Como, por exemplo, eu quero mostrar para vocês a conta clientes aqui, que também está no grupo do ativo, ó, grupo 1, clientes, perfeito? Aí nessa conta clientes eu tenho aqui, ó, contas a receber. Quero chamar atenção aqui para esse grupo, tá? Contas a receber, tá? Conta analítica é a conta que eu vou movimentar, legal? E abaixo dela, que nós falamos na aula anterior, e quem assistiu vai entender o que eu estou falando, eu tenho aqui uma conta redutora, tá ok? O que é isso, Títio? Conta redutora, eu vou até mudar aqui a cor dela, olha só. Essa conta redutora aqui é aquela conta subitem desse grupo contas a receber, tá? Que significa assim, ó, ela tem o sinal dela nessa conta, ela é inverso, tá ok? Por quê? Porque a natureza dela é diferente, é uma conta retificadora, ok? Nós falamos isso na aula anterior. E aqui eu já estou colocando na prática, mostrando para vocês como ela se apresenta no plano de contas, ok? Então, ó, a receber é um direito, tá? Tá no ativo, tá? Natureza devedora, aplicação de recursos. No entanto, essa conta aqui é um crédito de liquidação duvidosa. Uma venda que eu fiz, por exemplo, e eu tenho um determinado tempo para receber, porém o cliente não me pagou ainda. Então a legislação ela prevê que eu posso sim, na dúvida, né, já sabendo, já estimando que não vou receber esse valor, eu posso fazer uma provisão aí e desprezando esse valor aos poucos, lá para o resultado, tá ok? Dentro do limite que a legislação permitir. E a contrapartida dessa amortização, desse possível prejuízo que eu vou ter, é com o resultado, com essa conta lá no resultado também, tá ok? Liquidação duvidosa. Aonde nos lançamentos, que vocês vão entender mais à frente, eu vou debitar essa perda e vou creditar esta conta aqui, tá? Em tese, como funciona isso? Se eu tenho aqui um conta a receber de R$1.000, de 10 mil reais, por exemplo, e aí a legislação me permite eu estar reduzindo isso aos poucos, eu vou reduzir desse valor, um exemplo apenas, vou reduzir R$1.000 desses 10 mil. Então, como é que eu vou contabilizar isso? Eu vou debitar a perda lá no passivo e vou creditar essa conta aqui. Então, o que acontece? Se eu tinha 10 mil a receber aqui e eu tenho que subtrair R$1.000, então nessa conta sintética dos recebíveis de cliente vai estar representando apenas a diferença, ok? 10 mil do contas a receber menos R$1.000 da conta redutora ou retificadora, logo vai me sobrar 9 mil aqui na conta sintética. Entenderam a somatória da sintética? Ela é para isso, entendeu? A sistemática da sintética é para isso. Ela vai dar o resultado aí dessas contas de movimentação. Se de repente não houver uma conta redutora, no caso, se ela fosse tivesse a natureza normal mesmo aí, uma natureza devedora, então iria somar sempre. Mas nesse caso aqui, há uma retificadora. Então o resultado lá ele vai dar menor porque ela está diminuindo, ok? Na prática vocês vão entender melhor quando nós formos fazer lançamento, ok? Então vão conhecendo esses caras aqui. Agora o que eu quero chamar a atenção é que tem contas que vão aparecer realmente lá vai aparecer essas contas lá no passivo, mas vão aparecer aqui também no passivo, que é o caso do adiantamento do salário, antecipação do salário aqui, que é o caso das férias. Isso está lá no passivo como obrigação. Mas olha a palavrinha que eu quero que vocês atentem, ó. Antecipação de salário. Gente, por que isso está no ativo? Cara, se eu estou adiantando esse salário para o meu funcionário, isso quer dizer que eu tenho direito a receber dele. Não é verdade? Eu tenho um direito com ele lá, um direito meu, ele tem que trabalhar para mim.
Tá certo? É uma situação normal dentro de uma empresa. Né? Quando é que eu vou ajustar isso aí? Esse direito que eu tenho para com ele. E ele tem uma obrigação para comigo, de me pagar. Ele vai me pagar com serviços, no caso. No momento em que ele for receber o salário dele. No momento em que eu fizer a provisão, o pagamento, lá pelo passivo, que é uma obrigação minha de pagar o salário dele, eu vou pegar o valor que ele tinha para receber e vou abater dessa diferença. Vocês vão entender isso quando for fazer a contabilização, no caso, os lançamentos. Mas aqui eu quero que vocês entendam que o que chama a atenção para vocês conhecerem uma conta é a nomenclatura dessa conta. Então, essa palavra antecipação, que vai da minha parte, que é feita da minha parte, eu estou fazendo uma antecipação de pagamento para alguém, né? Então, nesse caso, é um direito. Então, por isso que essa conta está aqui. Porque você pode encontrar uma conta dessa, uma pergunta, né? Antecipação de salários, aí você vai achar, porque é salários, né, que eu tenho que pagar, que é uma conta do passivo, negativo. Eu estou antecipando, então, ele vai ter uma obrigação, né, para comigo, então é um direito meu, né, de fazer esse encontro de contas. Tá certo? Então, as palavras-chave eu estou marcando aqui, para vocês começarem a entender a natureza de contas, tá? Então, uma conta de natureza devedora. Então, antecipação é uma delas. Retenção na fronte. Olha só o que acontece aqui, ó. É uma outra situação, ó. Aliás, desculpa, deixa eu voltar aqui. Antes da retenção, tem uma outra que chama a atenção aqui, que é adiantamento a fornecedores. Ó, essa conta, adiantamento, também é a mesma analogia da conta anterior, né? Eu estou antecipando para alguém. É até sinônimo, né? Antecipação, adiantamento, é até sinônimo. Tá certo? Então, é um direito meu. Eu adiantei para o fornecedor e ele tem a obrigação de prestar o serviço ou me entregar a mercadoria, tá certo? Então, são contas que vocês devem atentar. Mas como colocar isso na veia? Como saber, olhando para o plano de contas, entendendo, e eu estou explicando aqui justamente para facilitar o teu entendimento, ok? Retida na fonte. Ó, se eu sofri uma retenção, é claro que eu devo um imposto. Né? Quando for um imposto que eu devo, que é a pagar, é uma obrigação para mim. Só que acontece que o Estado, né, a União, no caso também, ou até o próprio município, me fez uma retenção na fonte. Tá certo? Pode acontecer isso? Pode. E eu vou ter um determinado momento que vou ter que prestar contas do valor que eu devo. Mas se eu já paguei antecipadamente por conta de uma retenção, então eu vou fazer um encontro de contas, eu vou pagar só a diferença, ou então eu vou pagar apenas, né? Ou então eu vou restituir aquilo que eu paguei a mais, tá ok? Isso é uma outra aula também. Mas o que chama a atenção aqui, para vocês entenderem, por que isso aqui não é uma obrigação? É porque eu sofri a retenção. Então eu vou precisar ainda me justificar, prestar contas, né, para dizer se eu devo ou não. Então eu tenho esse direito, tá certo? Tá certo? Então, como é que você vai distinguir uma coisa da outra? É entendendo que essa conta tem natureza devedora e que se encontra no ativo, tá? Essa palavrinha retenção, ó, se eu sofri, então ela é sim uma conta de natureza devedora, é um direito constituído para mim, entendeu? Chama atenção para vocês essas contas. Vão olhando aí, ó, tá? Antecipação, adiantamento, retenção. Ó, uma outra palavrinha interessante aí para vocês irem marcando e já ir se acostumando, tá? Palavra recuperar. Apesar de estar aqui na conta sintética, como eu estou colocando aqui para vocês, mas ela tem aqui também, ó. Porque são vários tributos aqui a recuperar. É o caso que eu falei, né? Se de repente eu tenho que pagar um tributo, mas o ente já diz que eu tenho que sofrer a retenção na fonte porque ele quer receber primeiro, isso é uma aula de fiscal, né? Legal? Então, na contabilidade, isso vai ficar aqui como um direito meu ainda de prestar contas, né? De dizer, olha, vocês me reteram, fizeram a retenção maior, né? Ou então, ó, na hora que eu fizer lá, pô, eles fizeram a retenção menor, vou ter que pagar a diferença, né? Aula de fiscal aí. Mas aqui, né, nós já temos aí, ó, para botar na mente, ó,
adiantamento, né? Eu tenho aqui a retenção, né? Eu tenho a palavra recuperar, tenho essa outra aqui, ó, antecipação. Tudo isso me dá a ideia de direito, por isso que fica aí no ativo. Enfim, aqui são várias. Olha aqui a palavra acompensar também, ó. A palavra acompensar, né, me dá a ideia de direito, porque eu estou com esse valor aqui, ó. Aí, professor, como é que é constituído esse direito, nesse caso, o acompensar? Né? O aluno me fez a pergunta, então eu vou responder para ele. De repente, eu venho pagando meus impostos normais, né, a pessoal da parte fiscal está fazendo, só que eles deram uma marcada e calcularam um imposto maior. Aí eu descobri isso aí, né, nessa auditoria. Então eu entro com o processo e aí descubro que eu tenho esse valor, né, e aí o fisco me dá aí causa-ganha. Então eu pego esse valor e na minha contabilidade eu vou lançar dessa forma, a compensar. Quando eu for ter uma obrigação com aquele determinado tributo, por exemplo, se é da esfera federal e é permitido eu compensar, eu não vou pagar esse imposto, né? Eu vou lançar a minha obrigação e eu vou fazer um encontro de contas aqui com o ativo, no caso a compensar aquilo que eu tinha, e vou pagar apenas a diferença, ou não vou pagar até zerar esse direito que eu tenho, né? Por algo que foi me cobrado ao maior, tá certo? O pessoal do fiscal faz uma declaração, lança, manda para a esfera ou estadual, ou então federal, ou municipal, seja para onde for, e compensa isso aí. Beleza? Mas é um direito. Então as palavrinhas-chave eu estou colocando para vocês. Depois vocês voltam no vídeo e olham aí, ó. Aqui também está a conta estoques, tá beleza? Estoques aí no ativo. Eu tenho aqui o ativo não circulante, ó, porque o plano de contas é representado dessa forma, né? Ativo, circulante, não circulante. Circulante são valores que vão ficar nessa conta representados, valores que ficam contabilizados até o exercício seguinte, e o não circulante são valores que ficam contabilizados que vão além do exercício seguinte, ok? Exercício seguinte, quando, professor? Qual é o exercício seguinte? Vou falar de novo. Estamos aqui em 2025, por exemplo, exercício seguinte, 2026. Se de repente a minha dívida ou o meu direito, ele vai além de 2026, que é o exercício seguinte, então essa parte que vai além, eu contabilizo aqui no não circulante, ok? Professor, Títio, mas para que isso, Títio? Cara, isso aí é uma questão de análise, né? Análise de balanço financeiro. É necessário lançar assim para não prejudicar essa análise, para que as instituições financeiras, quando forem analisadas, vão entender um pouco melhor a questão desse endividamento. Porque se você se endividar, por exemplo, tudo em curto prazo, é um pouco complicado até para um fornecedor ou até uma instituição financeira te financiar, né, te fornecer um empréstimo ou querer continuar te devendo, se tem uma empresa que tu deve muito em longo prazo. Essas questões aí. E por isso que é dividida, essa ciência é muito louca e serve para isso, meu parceiro. E essa é uma das explicações, legal? E vamos lá? Tá, eu estou apresentando para vocês aqui, ó, o grupo do imobilizado, aí onde estão os terrenos, edifícios, né, máquinas e equipamentos. Olha só, o plano de contas ele é extenso, ele vai embora e vocês precisam realmente olhar o plano de contas para entender melhor, tá ok? Inclusive aqui nós temos também a amortização. Eu não vi depreciação tá aqui, a depreciação, que também é uma conta, olha só, essa aqui é diferente, tá? A amortização também aqui embaixo, ó, a amortização, ela também é uma conta diferenciada, porque ela é uma conta, eu vou colocar aqui de vermelhinho, né? Porque ela é uma conta com a natureza inversa, tá bom? Apesar de estar aqui, ela é aquela que corrige esses valores, tá? Para data atual, no caso. Já expliquei isso em aula anterior e aqui eu vou só dar uma pincelada, né? Por exemplo, um veículo que é depreciado em 5 anos, né? Sem citar valor residual, mas em 5 anos. Eu comprei esse veículo no início do exercício por R$5.000 e a cada ano eu vou depreciar R$1.000. Então eu lanço os 5.000 na conta veículos, que está aqui em cima, ok? Eu lanço aqui esses 5.000 nessa conta veículos, perfeito? E no final
do ano, por exemplo, né, até o final do ano, ele vai depreciar R$1.000. Então, aqui nessa conta, né, aquela conta lá de cima, lá, né, do imobilizado, ela vai estar reduzindo. Imagina que aqui só tivesse veículo, não tivesse mais nada. 500, né, R$5.000 era o veículo, menos R$1.000 lá da depreciação, então aqui meu imobilizado seria no valor de R$4.000, ok? Mas isso é uma mais à frente, vocês vão entender melhor mais à frente. Esse é o plano de contas, é o que eu quero que vocês visualizem. Aqui está o passivo, que são as obrigações. Cara, entrei aqui nesse aqui também, tem as particularidades no passivo. Como é que você identifica uma conta do passivo? Ó, aqui, ó, palavrinha, apagar. Tudo que eu tenho a pagar é uma obrigação. Professor, mas salário e remuneração a compensar, ativo. Professor, salário e remunerações a restituir, ativo. Né? De repente pode acontecer isso, professor? Pode. De repente pode ter alguma coisa lá que tu pagou errado, né? E uma multa, alguma coisa, e tem que voltar para ti de novo, tu coloca restituir lá no ativo, passa a ser um direito. Mas aqui a palavra é apagar. Então, se apagar, se a empresa tem isso a pagar, então é uma obrigação definir. Qual é a outra palavra, Títio, que o senhor fala aí que é diferenciada? Cara, tá aqui, ó, ainda bem que tu perguntou, cara. Ó, a recolher. Ó, é até sinônimo também, né? Apagar, a recolher. É porque ele coloca o apagar, ele coloca lá, é relacionado a pessoas, fornecedores. E o a recolher, ele relaciona lá com os órgãos, entendeu? Mas é sinônimo, são obrigações. Então é isso que vai dar a diferenciada. Professor, eu vou encontrar, é assim que eu diferencio? É, mano, é. Aí eu vi aqui uma palavra chamada férias. Ó, eu não vi a palavra apagar aqui. Não me perguntem por quê. Isso é a resolução aqui do CRC. Comumente tu não vai encontrar, né? Tu não vai encontrar isso, uma pergunta, por exemplo, de prova. Tu não vai encontrar FGTS é uma obrigação ou uma despesa. Se tu encontrar esse tipo de pergunta, tá? Fazendo esse tipo de pergunta numa prova, essa questão vai ser anulada, tá certo? E no teu dia a dia, tu também não vai colocar apenas uma obrigação com esse nome férias. Não, tu vai colocar férias a pagar, tá? Não me pergunte por que está aqui. Não fui eu que fiz a resolução e talvez lendo a resolução aí eles vão dizer alguma coisa diferenciada, mas não é dessa forma que nós vamos identificar isso como um passivo, porque ela sozinha representa uma despesa, ok? Por isso que eu falei que a questão seria anulada. Férias sozinho, uma nomenclatura de férias sozinho representa despesa. Agora, quando ela vem adiantamento de férias, é um direito, tá? Lá no ativo. Quando ela vem férias a pagar, aí é passivo. Mas a férias sozinho, ela é uma despesa. E aqui, Títio, por que ela está no 2 exigibilidade? Não me pergunte, eu acabei de dizer. Não sei, está na resolução aí, tá? Mas o correto é você entender dessa forma. A palavra apagar, a recolher, vai identificar para você direitinho. E as demais seguem a mesma implicação que eu estou dizendo para vocês. Eu não vou saber dizer por que na resolução está assim. Legal? Eu acho que ele fez para facilitar, como é pequenas empresas, né? Aí quem está organizando o contador experiente, ele vai saber fazer isso. Tá? Mas para a função didática de vocês, eu já estou dizendo que a palavra-chave aí para te identificar, tá? É a palavra apagar. Agora eu vou chamar a atenção para uma outra palavra aqui também, ó, que tem natureza credora. Adiantamento de clientes. Mas professor, o senhor falou que quando veio o adiantamento, então isso não era lá no ativo, né? Cara, presta atenção, tem uma preposiçãozinha aqui, ó. Se é o adiantamento de clientes, é porque, cara, o cliente, ele mandou para mim esse dinheiro, então eu antecipadamente, meu cliente, eu ainda nem entreguei a mercadoria para ele, e que é o caso do adiantamento a fornecedor lá no passivo. É a mesma coisa, entendeu? O fornecedor tem uma obrigação comigo e eu tenho um direito. Já nesse caso, sou eu que tenho uma obrigação com o meu cliente, porque ele já me pagou antecipadamente, entendeu? Olha só, eu adiantei para o fornecedor, mas o meu cliente me adiantou. Então, olhando, né, dependendo do ângulo que você vai ver, tu tem que olhar
é a questão da preposição. O adiantamento é de cliente, ele está mandando para mim, a preposição está dizendo tudo aí. Tá legal? Legal? Beleza? Massa? Ó, nos vídeos passados, inclusive, essa conta aqui, ó, duplicados descontados, ela deu o que falar, porque o colega lá disse que essa conta era de natureza redutora, lá, credora, mas era redutora do ativo. E aí, quem não viu o vídeo, assiste o vídeo anterior, que vai entender o que eu estou falando, que foi bem comentado isso. Olha só, duplicatas descontadas, na verdade, é um direito, eu faço a venda de uma mercadoria, né? Aí eu vou contabilizar lá a venda de mercadoria, a crédito e a débito lá nos clientes, porque é um direito meu a receber. Só que o cliente, nesse caso, ele vai me pagar com 30 dias, por exemplo, mas eu preciso desse dinheiro hoje. Então o que acontece? Eu vou no banco, converso com ele, ele me autoriza, e o cliente também me autoriza, dá o aceite, e lá o banco me antecipa esse dinheiro, né? Ele vai cobrar o juro dele e vai me antecipar. Pronto, recebi o dinheiro. Foi do cliente? Não, não foi. Então, nesse caso, a obrigação quem contraiu foi eu para com o banco. Então, é a obrigação minha de pagar o banco, tá certo? É uma duplicata descontada, nesse caso. Porque se o cliente não pagar, quem vai ter que pagar sou eu também. Beleza? Isso eu chamo a atenção para vocês também. Legal? Beleza? Beleza? E assim, eu vou chamando para vocês, onde particularidades que eu achei interessante em relacionar no plano de contas, apresentei para vocês aqui, tá ok? Muito legal. Aí vocês precisam olhar mesmo, isso não tem jeito, vão olhando. Professor, só tem esse modelo? Não, tem outros, cara. Estou só te dando aqui o que a resolução deu para as micro e pequenas empresas, mas tem outros, tá legal? Olha aqui, ó, patrimônio líquido. Patrimônio líquido é aquele lá, aquele grupo lá que eu falei, né, para vocês lá, o que equaciona essa matemática aí nesse plano patrimonial, tá certo? Nesse patrimônio líquido ele vai fazer essa matemática bater, entendeu? Se eu tive lucro que vem lá do resultado, ó, receita menos despesas, aí a minha receita está maior que a minha despesa, então eu vou ter lucro. Esse lucro vai entrar aqui, né, para alguma conta aqui, se for do exercício, ele vai entrar aqui para lucros aqui acumulado, por exemplo, ele vai entrar aqui nessa conta, vai ficar aqui e vai aumentar esse patrimônio, tá certo? Porém, se der prejuízo, ele vai entrar aqui, né, nessa outra conta e vai diminuir esse patrimônio líquido, diminuir, porque ele vem com uma natureza devedora, né? Ele vem com uma perda, né? Na verdade. Então, quando é lucro, vai aumentar meu patrimônio. Quando é prejuízo, ele vai diminuir. Perfeito? Essa conta capital, né, que eu falei para vocês, inclusive, qualquer conta dessa do patrimônio líquido, ela é uma conta que não é exigível. Ó, ativo, bens e direitos, né? Passivo, exigibilidades representado pelas obrigações, né? Passivo as exigibilidades, né, que é o passivo mais o patrimônio líquido. Essa é a forma matemática. Ó. Ativo é igual ao passivo mais o patrimônio líquido. E o patrimônio líquido vem para equacionar essa matemática. Tá certo? Então, esse não é um grupo de exigibilidade. Na verdade, isso aqui são recursos próprios. Né? A exigibilidade que eu falei é dessa conta do capital e dos resultados para com os sócios. Mas é do capital próprio. Tá? Na outra aula eu até expliquei isso. Tá? A exigibilidade, mas não, tá? É para com os sócios, não é para com terceiros. Tá, ok? Porque passivo é obrigação para com terceiros, e aqui não, é sobre o capital próprio. Tá, beleza? Então, legal? Massa? Vamos adiante. Aqui, ó, mais interessante também, ó. Grupo 3, que é o grupo do resultado representado aqui, nesse plano de contas, eu até olhei aqui, ó, esse grupo 3, essa resolução colocou o grupo 3 para despesas e receitas. Tite, mas eu não entendi porque lá naquele memorex que o senhor passou, lá tem 3 e 4. Gente, inclusive para uma questão de entendimento, ó, eu coloquei lá, grupo 1 ativo, grupo 2 passivo, grupo 3 despesa e grupo 4 receita. Aí eu botei assim porque nessa disponibilidade, ó, o ativo aqui em cima, e a despesa aqui embaixo, na conta de resultado. Todos os dois têm natureza devedora. Aí eu deixei aqui, ó, ativo e despesa com natureza devedora. Já no outro eu representei lá o grupo 2 passivo e o grupo 4 eu coloquei lá as receitas. Por que eu fiz isso? Porque todos os dois têm natureza credora. Então, para vocês fazerem aí essa analogia e gravar melhor.
Tá legal? Mas aqui a resolução colocou tudo numa só. Tem problema? Não, cara. Quem sou eu para dizer que tem problema? Tem muitos sistemas que fazem assim, inclusive eu também. Eu utilizo apenas o grupo 3. Né? E o grupo 4, no meu caso, ele vai lá para que é a DRE, onde ele vai fazer a DREzinha, que é o resultado, que é a apuração do resultado do exercício. Tá certo? Mas olha só, quem tem natureza credora, que são as receitas, todas elas, tá? Vão estar com natureza credora. Isso é que importa. E quem são as naturezas devedoras, que são as contas que vai diminuir, né, o resultado, elas vão ter natureza devedora. É o desenho. Pronto. Respeita a natureza. Por isso que eu estou batendo muito nisso. Respeita a natureza da conta, cara. Respeita a natureza. Entende isso. Entende de natureza. Vê como ela se representa no plano patrimonial, que tu não erra de maneira nenhuma. Tá? Você vai ficar fera mesmo a partir do momento em que você fizer lançamentos. Começar a trabalhar isso. Aí com certeza tu vai entender melhor o que eu estou falando. Mas agora eu sei que não é fácil. Não é fácil. Ah, se fosse fácil, meu amigo. Pelo amor de Deus. Aí todo mundo sabia, né? Se fosse fácil. Mas é um negócio que você tem que estudar mesmo. Não tem jeito. Tu quer essa carreira para ti? Tu quer essa profissão? Né? Tu quer seguir adiante? Quer passar em concurso? Meu irmão, tu vai ter que estudar. Porque não cai do céu esse negócio aqui não. Tá bom? Tô te dando só a dica, parceiro. E eu confio em ti. Eu sei que tu quer isso. Tá? Quem assistiu o vídeo, né, e tá olhando a aula e for olhar, é porque quer muito isso. Tá legal? Daí, a única conta que tem natureza credora aí, nesse caso, no resultado, é a receita. Custos e despesas, eu estou apresentando o custo para vocês. Isso aqui é uma outra aula. Eu não coloquei isso no Memorex, mas numa outra aula também anterior eu falei sobre o custo, tá? Que era para não complicar o meio de campo, fazendo analogia com a despesa, tem a mesma natureza. Então, nesse grupo aqui, apenas uma tem natureza credora, que são as receitas, tá? Tanto as que são das operações normais da empresa, como as que não, que são as outras receitas, tá? Quanto despesa e custo, que vão representar de natureza devedora, que vão diminuir aí das receitas. Beleza? Então é isso, galera. Ó, e vão aí olhando. Ó, aqui, ó, aquela que eu falei lá, quando ela vem sozinho, ó, salário sozinho, despesa, tá? Só para rebater de novo, férias sozinha, despesa, tá bom? INSS sozinha, despesa. Ou então até mesmo previdência social, não sei como vão colocar lá, mas vem sozinho, ó, até eu digo até assim, ó, costumo dizer, ó, por exemplo, que eu falei previdência social, né? Se eu disser INSS, que é lá a guia, é a despesa, né? Se eu falar INSS, né, não é a guia, INSS no caso, previdência social não é, a previdência é o órgão no caso. Então, então eu devo é o órgão, né? Órgão a pagar no caso, previdência social a pagar, vai aparecer desse jeito. Cara, diferencia dessa forma. Ele sozinho é despesa, tá? Na tua prova, se for fazer exame de suficiência, é assim que vai cair, cara. Tu não vai errar desse jeito, tá? E vai dizer assim, ó, INSS a pagar é uma conta de natureza devedora. Tu vai dizer, pô, tá errado, pô. Tá errado, né? INSS a pagar é natureza credora, uma obrigação. Mas se aparecer lá, a conta INSS tem natureza devedora, com certeza. Aí vai dizer, representa uma despesa. Perfeito. Tá legal? É assim que vai aparecer. Tá legal? A mesma coisa salário. Ó. Salários a pagar tem natureza devedora, né? E representa uma obrigação. Tá errado. Tá certo? Porque ela tem natureza credora e representa uma obrigação. Tá certo? Ela não tem natureza devedora. O a pagar. Mas se ele viesse assim, ó, salários a pagar tem natureza credora e representa uma obrigação. Pode marcar certo. Tu não vai errar de jeito nenhum. Tá legal? E no lançamento também não, na tua vida profissional. Legal? Então, meu amigo, deixa eu te falar aqui, ó. Te debruça nesse plano, nessa resolução aqui, na verdade, tá? Dá uma olhada direitinho aí. Meu objetivo, deixa eu voltar aqui, volta aqui para mim. Ó, meu objetivo principal aqui realmente era apresentar e pede para mim o plano que eu vou disponibilizar para você, ou então tu pode fazer a pesquisa, tá? ITG 1000, ele vai aparecer lá na internet, legal, mas eu vou disponibilizar aqui para vocês. Meu objetivo é esse, facilitar o teu caminho, porque às vezes tu tá aqui, tu não sabes como chegar lá, tá certo? Mas eu vou
fazer de tudo para tentar te ajudar. Compartilhar conhecimento, como disse um ex-aluno meu, né? Um ex-aluno meu aí, amigo hoje de profissão, Jair, né? Ele falou isso, compartilhar conhecimento, ela é cidadania, e é verdade, Jair, concordo com você plenamente, tá certo? Então é isso aí, gente. Mais uma vez aqui, eu vou chegando ao final desse vídeo. Quero agradecer às pessoas aí que estão acompanhando, né, que já se inscreveram no canal. Compartilha o vídeo, comenta, me perguntem, e o que eu puder ajudar, eu vou fazer. E o que eu posso dizer para vocês? Te espero no próximo vídeo. Valeu? Grande abraço para vocês aí.